Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal trazendo uma apresentação de leituras que eu tenho feito sobre a história do ateísmo. E no vídeo de hoje, eu gostaria de fazer um comentário sobre este livro aqui. Também um comentário geral, claro, não vou entrar nas minúcias do livro, porque tem muito material aqui. Mas para vocês terem uma visão geral, eu quero falar então sobre esta obra que se chama Livre Pensamento e Ateísmo na Europa Central e Oriental, o desenvolvimento da secularidade e da não religião. Certo? Antes de mais nada, gostaria, pessoal aí que acompanha o canal, se gostar do vídeo, dar aquela curtida, deixar o comentário, compartilhar. E quem porventura está assistindo este vídeo não é inscrito no canal, já deixa o convite caso goste do conteúdo que tem aqui, se interesse pelo assunto, para se inscrever e acompanhar o trabalho. Tá? E é isso aí. Tá? Estamos aí numa campanha, não sei se vai dar certo, mas gostaria até o final do ano chegar a 5.000 inscritos no canal. No momento estou com 4.600. Ainda tem uma trajetória aí, uma caminhada. Mas quem sabe a gente consegue até o final do ano bater essa meta. Né? Bom, vamos aqui ao livro, tá? Este livro, ele é uma coletânea de estudos. Ele foi editado por 3 pesquisadores, que eu só vou falar o primeiro nome porque eu não sei pronunciar o sobrenome desses autores, né? Tomás, Ático e David. Tá? Este livro, vou aqui pegar para você só para confirmar, ele foi publicado, tá? Ele foi publicado em 2020. Tá? Ele foi publicado em 2020. Aí ele tem uma série de capítulos tratando sobre diversos países da Europa Central e Oriental. Só vou aqui mencionar para vocês os países. Né? Tem um capítulo introdutório, fazendo assim um balanço geral sobre estudar o fenômeno do ateísmo e do livre pensamento naquela região. Aí vem capítulo sobre Bulgária, Croácia, República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Rússia, Eslováquia e Ucrânia. Né? E aí depois tem um capítulo final que faz uma espécie assim, de uma avaliação geral sobre o que foi tratado e sobre perspectivas de pesquisa sobre a temática naquela região. Tá? Então, vejam que é um conjunto bem vasto. E aí o que acontece? Né? O que eu queria mencionar para vocês? Todos os capítulos, basicamente, eles seguem uma mesma dinâmica, mostrando um pouco da história desses países, basicamente pegando do século XIX até o início do século XXI. Há ali uma que outra exceção que, né, digamos assim, retrocede um pouco mais no tempo, né, e vai falar sobre Idade Moderna e até mesmo fazer referências ao período medieval, mas de uma maneira mais geral e objetiva o conteúdo, né? E ele é até dividido, os capítulos são divididos por tópicos, né? Cada capítulo, e aí vai falar século XIX, período entre guerras, né? Período da Guerra Fria, né? Pós-Guerra Fria, então tem tudo isso aí. O que assim, claro, tem uma diversidade, né, cultural e social presente ali, uma história específica presente ali nesses diversos países, né, mas eles têm alguns pontos em comuns, né, e no caso aqui que está sendo discutido, um desses pontos em comuns é a questão da religiosidade. Então a Europa Central e Oriental é uma região que ela foi cristianizada durante o período medieval. Alguns territórios, né, a cristianização foi um pouco mais cedo, em outros foi um pouco mais tardia, mas eu percebi ali que há um conjunto de casos que é ali por volta do século 10, 11, 12,
que a cristianização acontece na região. Em alguns casos é uma cristianização forçada, né? Inclusive há uma referência ali sobre um processo de cristianização durante o período das Cruzadas pela Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, né? Que era uma ordem medieval que estava lá envolvida na guerra contra os infiéis, né, os muçulmanos. Então eles passam pela região e impõem à força a cristianização e proibindo os rituais das religiões tradicionais que existiam lá. Tá? E aí no século XIX nós vamos tendo uma reconfiguração do mapa político. Tá? Então vai tendo o surgimento de estados nacionais ali na região, e a religiosidade ela entra como um elemento muito importante, né? A religião como um elemento de legitimidade do poder político, né? Desse novo poder político que está surgindo. Só o que acontece? Essa é uma região que ela vai enfrentar muitas tensões sociais, muitos problemas econômicos, né? Políticos. Principalmente, a consciência disso se intensifica a partir da comparação que eles fazem com a Europa Ocidental. Tá? Então, ou seja, a Europa Ocidental se desenvolvendo e a Europa Central e Oriental ficando para trás. E isso, né, é um dos elementos que estimula o desenvolvimento de grupos e de movimentos revolucionários. Tá? Aí a situação ela vai se intensificar, essa tensão, depois da Primeira Guerra Mundial, que há um reordenamento do tabuleiro político na Europa, né? Principalmente ali naquela região, né? Antigos impérios são desfeitos, como o Império Austro-Húngaro, e dá origem a diversos outros países. Tá? E aí depois vem a crise econômica de 1929, e aí o caos, vamos dizer assim, ele ganha muita força na região. Aí alguns desses países da Europa Central e Oriental vão buscar uma resposta para a crise no fascismo. Tá? E aí alguns governos fascistas vão se impor naquele momento, né, no chamado período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial e com a vitória dos países aliados, aí a situação muda de figura. Toda a região, a Rússia, claro, né, foi o primeiro caso ainda em 1917, mas depois da Segunda Guerra Mundial, toda a região ela passa a ser governada por regimes de viés socialista, né? Na época se chamavam de países comunistas. Então isso vai ser uma característica que vai perdurar até o final da década de 1980, início da década de 1990. Aí o que vai acontecer? Neste período em que a Europa Central e Oriental ela vai então estar sob regimes de viés socialista, o ateísmo ele entra em cena com uma força assim avassaladora, né? Porque há um entendimento por parte das lideranças políticas da necessidade de fortalecer um novo regime a partir do combate, né, por um lado, dos seus adversários. E esses adversários, em boa medida, estão identificados com a questão da religião e da instituição religiosa. Então vai haver um combate muito grande no sentido de restringir as manifestações religiosas no espaço público, no sentido de restringir a atuação das igrejas instituídas, e muitas lideranças religiosas elas serão presas, algumas serão mortas, e essa hostilidade, esse combate está muito ali atrelado a uma
a uma certa dimensão política. Por outro lado, nesses países, alguns com mais intensidade, outros menos, mas todos eles vão conhecer um momento de propaganda e de difusão do ateísmo. É a chamada era do ateísmo científico. Aqui, ateísmo científico atrelado à matriz do marxismo-leninismo. E aí nós vamos ter o desenvolvimento por parte do Estado, de grupos da sociedade civil, de campanhas em torno do ateísmo científico, a criação de universidades, a criação de cursos de graduação em universidades, a criação de centros de estudo e centros de pesquisa, todos eles dedicados à reflexão, elaboração e difusão do pensamento ateísta. Então nós vamos ter essa questão. Bom, aí nós vemos aqui já, pegando a parte final, que se trata do período mais recente, Depois da queda do Muro de Berlim, todos aqueles regimes eles vão desaparecer na Europa Central e Oriental. Aí o que os autores vão mencionar nessa parte final? Que na década de 1990 tem um boom de fervor religioso na Europa Central e Oriental. A religiosidade que estava represada e que muita gente não conseguia falar no espaço público, falar ou manifestar crenças religiosas no espaço público, com o fim dos regimes socialistas, isso tem um grande boom. E a religião ela entra aqui também como mais uma vez entra como um elemento para tentar fornecer, digamos assim, legitimação às novas democracias liberais, que vão se estabelecendo na região. Dependendo da situação, com mais ou menos intensidade também. Mas é isso que se vai verificar. Então, as pesquisas mostram que na década de 1990, todos os países vão ter um aumento dos níveis de religiosidade. Posteriormente, e aí vindo até o período mais recente, o que os autores e as autoras vão mostrar é o seguinte: em alguns países da Europa Central e Oriental, os níveis de religiosidade continuaram aumentando até os dias de hoje. Em outros países, os níveis de religiosidade estagnaram, não aumentaram mais, mas também não diminuíram. E em alguns casos houve uma diminuição do nível de religiosidade. E aí vem os dois exemplos que mais me chamaram a atenção, que é a Estônia e a República Tcheca, que até os autores mencionam esses países com fama de serem países ateístas. Aí, em relação à Estônia, é mencionada uma pesquisa de 2005, na qual apenas 16% da população dizia acreditar em Deus. E na República Tcheca, uma pesquisa de 2011 apontava que apenas 21% da população dizia acreditar em Deus. Então nós temos assim um quadro de não religiosidade muito forte. Mas aí vem a pergunta, Então toda essa população, fora desses 16% na Estônia, fora desses 21% na República Tcheca ou em outros países da Europa Central e Oriental, eles são ateístas, eles se identificam como ateístas. Aí vem a reflexão, eles não tendem a se identificar como ateístas. Em parte, os autores avaliam que isso se decorre em decorrência do fato de que o ateísmo na região ficou muito identificado ao período da Guerra Fria, ao período dos regimes socialistas, onde há uma percepção por parte da população que o ateísmo é uma coisa que foi imposta de cima para baixo. Então, assim, e aí são países que muitos deles têm uma relação
muito traumática com este passado socialista, né? Eles querem esquecer aquilo, deixar para trás. Então a questão do ateísmo, ela acaba, digamos assim, pagando um preço, né? Porque ela está muito associada a isso. Agora, um outro caso que também chama atenção nesse ponto é que essas populações que não têm crença religiosa, elas são caracterizadas por aquilo que os autores vão falar de indiferença religiosa. Elas não acreditam em Deus, elas não têm práticas religiosas, elas não frequentam instituições religiosas, mas elas não se identificam como ateias, elas simplesmente são indiferentes à religião. Para elas, aquilo ali não tem nenhum significado na vida delas. Basicamente é isso. Não tem nenhum significado na vida delas. Tá? Então é isso que vai se verificar. Em alguns países da Europa Central e Oriental, onde a questão da religião e da igreja passou a ter mais peso político, nesses países houve digamos assim, um maior impacto, né, do chamado neo-ateísmo, né, o Dawkins e a sua turma, cujas obras fizeram muito sucesso lá. Em outros países onde não tinha essa questão muito acentuada, né, do peso político da igreja, essa influência, né, do chamado neo-ateísmo, ela não foi tão forte assim. Né? Então, era isso, né, que eu queria mencionar com vocês. Talvez, eu estou pensando aqui, né, talvez fazer um vídeo falando sobre a Estônia e a República Tcheca separadamente, mas eu vou avaliar aqui de acordo com a minha disponibilidade. Mas, se possível, em breve eu volto aqui ao canal ou tratando deste assunto, ou tratando de outro assunto, outra leitura, ou um assunto do momento aí, para a gente conversar. Era isso. Deixe aí seus comentários, o que acharam, né, suas impressões, suas avaliações, e nos vemos em breve.